Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Perguntinha muito importante para você. Fernando, qual a pessoa que mais inspirou você em toda a sua vida? Nana, quem foi a pessoa que mais inspirou você? Inspirou, aquela pessoa que você fala assim, puxa, essa pessoa me inspirou. Talvez seja uma pessoa que te levou para Jesus. Talvez seja uma pessoa que marcou a sua vida. Quem foi a pessoa, Clíde, que mais marcou a sua vida, mais te inspirou? E nós queremos falar nessa tarde sobre esse tema. Vidas que inspiram gerações. Irmãos, eu sei que talvez muitas pessoas podem ter te inspirado, mas a nossa maior inspiração se chama Jesus Cristo. Ele, meu queridão, sua vida, sua morte, sua ressurreição, seus ensinos, seus milagres, Ele é a nossa maior inspiração. Jesus Cristo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Valéria, Ele estava contigo, no momento ali que você estava em luto, meu irmão, o Senhor é contigo, Ele é a nossa maior inspiração, Ele não abre mão de nós, Jesus Cristo é a nossa maior inspiração. E através de Jesus Cristo, muitos discípulos, muitos pastores, Antônio, foram ao longo dos anos, sendo inspirados por esse Jesus, inspirados pelo Espírito Santo, Kleber, e continuam inspirando gerações. Eu quero falar para você nessa tarde, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te encher da presença dEle, para que você, meu queridão, venha inspirar gerações em nome do Senhor Jesus. Deus quer te encher da presença dEle, Deus quer te encher da presença. Tantos personagens na Bíblia, tanto no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, como Paulo, como Pedro, como Tiago, foram inspirados por Jesus, e começaram a inspirar gerações. Irmão, olha bem aqui para mim, deixa eu falar um negócio para você, preste bem atenção. Deus não te colocou no lugar que você está, Franklin, por acaso. Deus não te colocou ali, Caleb, por acaso. Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural, para que você venha inspirar. Inspirar talvez a começar do outro lado da mesa, do outro lado aí com seus filhos. Que paizão, cadê os pais e as mães aqui? Levanta a mão os pais e as mães, olha aí, ó. Que você seja a maior inspiração para os seus filhos em nome de Jesus. Que os seus filhos olhem para você, Alessandro, e falem assim, sua filhona olhe para você e fala assim, uau, meu pai, minha mãe são as minhas maiores inspirações. E é isso que nós queremos falar, querido. Que quando nós olhamos para Jesus, nós somos inspirados a ser instrumentos para impactar gerações, a começar do outro lado da mesa até do outro lado do mundo. Pessoas que passaram pela minha vida, que me inspiraram, que me impactaram. Eu já disse isso aqui, Félix, né? Félix foi meu primeiro professor de escola bíblica dominical. Uma salva de palmas para o Félix ali, irmãos, Félix, eu estou aqui, meu queridão, porque quando eu era um grande improvável, você investiu na minha vida domingo atrás de domingo, me ensinando aqui as verdades da palavra do Senhor, meu queridão. Talvez ele fale assim, puxa, que naquela época nunca ele poderia imaginar um negócio desse. Ei, querido, você pode ser instrumento de Deus, Fernanda, você pode ser instrumento de Deus para inspirar gerações. Você pode ser instrumento de Deus, meu irmão, para impactar vidas. Fernando, você é instrumento de Deus para impactar gerações. Que os seus filhos, meu queridão, sejam filhos que venham ser instrumentos poderosos em Deus. Eu sempre falo isso para o Fernando, que os nossos filhos são melhores do que nós. Nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. E dentre todos esses personagens bíblicos que nos inspiram, como Paulo, Tiago, João, e no Velho Testamento, gosto muito de Moisés, gosto muito de Samuel, Josué. Mas há um personagem na Bíblia, Juliana, que quando eu chegar no céu, minha irmã, primeira coisa, quando eu chegar no céu, eu vou querer ganhar um abraço de Jesus. Eu vou chegar lá na praça da Nova Jerusalém, Zé Roberto, ali na praça, vou querer ganhar um abraço de Jesus. E depois que eu ganhar um abraço de Jesus, eu vou ficar lá no meio da praça e vou começar a gritar assim, Vinícius, Barnabé! Barnabé, cadê você? Porque eu quero ganhar um abraço de Barnabé. Muitos personagens do Novo Testamento, você há muitas citações, mas Barnabé é bem pouquíssimas coisas, mas o que fala de Barnabé são coisas profundas, e nós queremos nessa tarde falar sobre isso, sobre essas marcas da vida de Barnabé, que inspiram gerações. Eu quero chegar lá e ganhar um abraço de Barnabé. Irmãos,
A gente chama ele de Barnabé, mas o nome dele, na verdade, não era Barnabé. Eu queria saber aqui no auditório, quem são que tem o nome de José? Quem são os José? José, levanta a mão. Quem é José? José Roberto, ali tem outro José, quem mais? Levantou a mão lá no fundo. Nós temos alguns Josés. Olha, Zé Roberto, o Barnabé, na verdade, o nome dele não era Barnabé, era Seu José. Um levita, natural de Chipre, uma ilha lá do Mediterrâneo. Então, na verdade, o nome dele era José. Só que tem um detalhe. Ele era tão cheio do Espírito Santo, ele era tão cheio de Deus, irmãos, que os apóstolos da igreja ali em Jerusalém, criaram um apelido para ele. Eu falo, a partir de hoje seu nome não é mais Barnabé não, ou seu nome não é mais José, seu nome é Barnabé. E você sabe qual que é o significado, a tradução mais aproximada do nome Barnabé? O nome Barnabé significa, Bruno, filho. Olha, escuta essa, filho do encorajamento, ou filho da consolação, ou o encorajador. Sabe por quê que eles colocaram esse nome no Barnabé, Renata? Porque ele, por onde ele chegava, ele encorajava as pessoas, ele motivava, ele projetava as pessoas. Então os discípulos falaram assim, uau, esse cara aqui não é o José, ele é o Barnabé. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que fala assim, quando você às vezes está mal, está derrubado, aí vem, Deus envia aquele Barnabé na tua vida, e te consola, te encoraja, te joga para cima, irmãos. Isso era o Barnabé. Ei, Deus quer levantar nessa geração homens e mulheres que sejam Barnabés, e as Barnabelas da nossa geração. Que por onde você passar, Juliano, você vem a encorajar pessoas. Por onde você passar, Maria Helene, você vem encorajar as pessoas. Encoraje as pessoas, encoraje as pessoas, irmão. O mundo lá fora, Zé, já estão assim, cansados de críticas, de pessoas que colocam os outros para baixo. Os filhos de Deus precisam ser os primeiros a encorajar essa geração, irmão. Deus está chamando você para ser um encorajador, uma encorajadora, um Barnabé, uma Barnabela nessa geração que vem encorajar as pessoas. Pessoas que precisam de pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas precisam ser encorajadas, irmãos. Como as pessoas aqui desse mundo, queridos, estão sofrendo, precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho, uma palavra, eu estou contigo, olha, conta comigo. Assim era Barnabé. E aí não podia mais o nome dele ficar José. E aí os discípulos mudaram o nome dele para Barnabé, porque por onde ele chegava, ele alegrava aquele ambiente, ele mudava aquele ambiente. É isso que Deus quer fazer com você. Por onde você passar, meu irmão, você vai exalar o perfume de Cristo. E você, meu irmão, vai levar a alegria do Senhor Jesus. Você vai encorajar as pessoas que nesses dias tão difíceis da nossa pandemia, irmãos, nós estamos vivendo dias de pandemia, onde os verdadeiros Barnabés e Barnabelas dessa geração precisam se manifestar. Querido, lá no seu apartamento, lá no elevador, quando você subir, quando você descer, encoraje as pessoas. Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, meu irmão, seja um Barnabé em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, dê um forte glória a Deus. Você quer ser um Barnabé, meu irmão? Quem quer ser Barnabé aí nesses dias, nessa geração? A unção de Barnabé está sobre esse lugar. A unção de Barnabé está sobre esse lugar, meu irmão. De Barnabé e Barnabelas, viu, irmãos? E elas são mais belas, em nome de Jesus. Querido, nós queremos entender que somente quem anda com Jesus, e é cheio do Espírito Santo, poderá inspirar gerações. Você pode repetir comigo? Fala assim, somente quem anda com Jesus e é cheio do Espírito Santo poderá impactar, inspirar gerações. E Deus quer fazer isso com você. Que você ande com Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo, e você vai inspirar gerações. E nós queremos ver algumas marcas da vida de Barnabé que inspiram gerações. A primeira marca, meu irmão, nós encontramos lá em Atos capítulo 4, a partir do verso 34 em diante, meu irmão. A primeira marca é buscar ser exemplo. Se eu quero ser uma inspiração para alguém, eu preciso ser exemplo. Irmãos, você sabe quando o filho te fala alguma coisa e você não aguenta e começa a chorar?
Quem já teve essa experiência? Alguma coisa que o filho falou para você, olha, ele já levantou a mão ali, que o filho fala algo para você e você fala assim, uau, me quebrou. Eu e a Tânia, nós tivemos oportunidade, Ruth, de sair de férias no mês de janeiro, e aí a Tayane pulou para a nossa cama, no nosso quarto, e aí ela ficou dormindo lá no nosso quarto, e aí quando nós voltamos de férias, ela virou para mim e falou assim, pai, nesse quarto aqui não tem como a gente dormir, Miriel, ela falou, não tem como a gente dormir se não tiver um tempo de oração. Como assim, Tayane? Não, é porque toda vez que eu olhava para aquele cantinho ali do seu quarto, da cama, eu via você ajoelhado ali, pai. E aí todos esses dias eu tirei tempo ajoelhado aos pés do Senhor Jesus. Esse exemplo, meu irmão, aquilo que você faz está inspirando os seus filhos, está inspirando seus vizinhos, está inspirando seus familiares. Aquilo que você faz e deixa de fazer também. Busque esse exemplo. Esse exemplo, meu irmão, não é ser uma pessoa perfeita, porque nós jamais seremos perfeitos, mas é alguém que aponta o caminho, alguém que é um referencial, alguém que fala assim, olha, é por aqui, há uma maneira melhor de tratar a esposa, uma maneira melhor de tratar os filhos. Então alguém que é referencial, ele busca esse exemplo. Eu quero desafiar você que está aqui nessa tarde, você que está nos assistindo, busque capacitação do Espírito, para que você seja um exemplo lá no seu trabalho. Irmãos, nesse contexto aqui da igreja de Jerusalém, preste bem atenção no que eu vou dizer. Multidões se convertiam. Quando Pedro pregou a primeira palavra, Alessandro, 3.000 pessoas se converteram. E naquele contexto, alguns teólogos e historiadores afirmam que muitas pessoas, Grazi, elas foram abandonadas pelos pais. Elas perderam seus trabalhos, porque eles não aceitavam. Depois que eles viravam cristãos, os judeus o afastavam, pais expulsavam seus filhos, e muitas pessoas ficaram à margem da sociedade. E a igreja começou a acolher, a receber e a cuidar. Até que João, lá em 1 João, muitos anos depois, criou esse hábito, que ele escreve a carta dele em 1 João, dizendo, meus filhinhos, considerando os seus discípulos como os verdadeiros filhos. E ali muitas pessoas perderam suas casas, perderam suas famílias, perderam seus rendimentos, perderam tudo. E a igreja começou a cuidar dessas vidas. E aí, meu queridão, olha aqui comigo nesse texto, olha que coisa linda. Versículo 34, Atos capítulo 34, olha alguém que é exemplo. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Ué, William, mas você não acabou de dizer que havia um monte de pessoas necessitadas? Sabe por que não havia pessoas necessitadas? Porque tinha homens e mulheres de Deus que começavam a suprir todas as necessidades das pessoas necessitadas. Irmão, esse é o nosso sonho. Uma igreja onde não haja nenhum necessitado. Você consegue sonhar isso comigo? Quando a gente manda um pedido de oração, irmãos, vamos comprar uma fralda, vamos comprar uma cesta básica. Irmãos, a gente não pede porque para que o nosso nome, não, irmãos, é porque tem gente que está sofrendo. Então, se eu quero ser exemplo, eu preciso sentir no coração. E nesse tempo de pandemia, irmãos, tem muita gente sofrendo, não só condição financeira, mas emocional, que precisa de um amigo. Precisa você falar, e aí, meu queridão, como é que você está? Quero desafiar você, meu irmão, de criar o hábito de pelo menos uma vez por semana, escolhe alguém que o Espírito Santo te direcionar, ou faz uma ligação, manda um áudio, manda uma mensagem, e aí, queridão, como é que você está? Eu fiz isso com um rapaz aqui da igreja, e aí ele respondeu, cara, eu estou mal, estou pensando em tirar minha vida, está difícil. Falei, vamos tomar um café, vamos se encontrar. Barnabé, meu irmão, ele foi esse grande exemplo, porque ele estava sempre preocupado com as necessidades das pessoas. E alguém que é exemplo, ele sempre está preocupado em abençoar. Olha, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, versículo 35, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aí aqui fala das características de José, o seu José, versículo 36, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o encorajador, vendeu um campo que possuía. Irmãos,
Ele tinha um campo. Trazendo para a nossa realidade aqui do Mato Grosso do Sul, que talvez uma chacrinha, sei lá, um sítio, talvez uma herança, talvez aquilo que ele falou assim, puxa, é o meu campo, é a minha chacrinha. Mas ele vendo a necessidade daquelas pessoas que não tinham nada, ele pegou aquele campo, aquela chacrinha, vendeu e falou assim, olha aqui, João, Tiago, Pedro, está aqui, tem pessoas passando necessidade. Esse era o Barnabé, um grande exemplo para nós. Um exemplo, irmãos, como o Charles acabou de ministrar aqui na hora dos dízimos, há um endeusamento, uma idolatria do dinheiro. Isso muitas vezes prende o nosso coração, nos acorrenta. E Barnabé, meu irmão, era totalmente livre. E ele tinha um único campo ali, talvez um sítio, uma chácara. E vendeu esse campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé é um grande exemplo, totalmente comprometido com as vidas. O amor pelas vidas demonstrado, ele demonstrou esse amor pelas vidas em atitudes práticas, vendeu sua propriedade e trouxe o dinheiro para os apóstolos. O mundo lá fora, meu querido, ele busca referenciais. Há pessoas que estão olhando para você, procurando encontrar na sua vida, na minha vida, meu irmão, as marcas de Cristo. Procurando encontrar, meu irmão, através da sua vida, tem muitas pessoas que não lerão as cartas do apóstolo Paulo, mas elas lerão as cartas escritas através da sua vida. Você é a carta de Cristo para esse mundo. Você, Gersine, é a carta de Cristo aberta para esse mundo, para o mundo ler aquilo que você é, meu irmão. Você é um milagre que tem pernas, em nome de Jesus. E assim era Barnabé. As palavras, irmão, convencem, mas os exemplos arrastam. Busque esse exemplo. Algumas semanas atrás, eu sei que alguns dos irmãos estavam lá, naquele triste velório, né, irmãos, da nossa querida irmã Evelyn, nossa líder em treinamento da Rede do Amor, facilitadora do Mini, que algumas semanas atrás, Papai do Céu levou ela para estar com Ele para sempre. Um câncer. Alguns anos atrás, quando nós ficamos sabendo o nosso filho Lucas, ele é líder de um PGM, e o filho da Evelyn fazia parte desse PGM, e ele mandou um recado para o Lucas chorando, falou assim, Lucas, ore pela minha mãe foi descoberta com um câncer. E nós estávamos de férias, e nós nos ajoelhamos ali, oramos pela Evelyn, e eu e a Tânia fizemos um combinado, primeira coisa, chegar em Campo Grande, vamos lá visitar a Evelyn. E chegando lá, irmãos, sendo honesto, sabe quando você vai visitar alguém, que você fala assim, puxa, o que eu vou falar? O que eu vou animar essa pessoa? Aí você é mais animado, ela era mais Barnabé do que eu Barnabé, irmãos. Ela começou a me animar, ela começou, não, o Senhor vai me curar, e se não me curar, eu vou estar com Ele, o Senhor vai prover, o Senhor está no controle, irmãos. Eu vi poucas pessoas na minha vida com uma fé como a da Evelyn. Pessoa cheia de fé. E aí na hora de ir embora, eu falei, Evelyn, nós queremos orar por você. Eu perguntei para ela assim, você tem algum pedido de oração? E eu imaginei que ela ia falar assim, olha William, ora para que eu seja curada. Irmãos, ela não pediu a cura. Ela virou para mim e falou assim, William, eu quero que você olhe pela conversão do meu marido. Eu falei, como é que é o nome dele? Ele falou, o Gilson. Então vamos orar pelo Gilson. E aí comecei a orar pelo Gilson. Enquanto eu estava orando ali pelo Gilson, e aí o carro do Gilson chega, entra bem na garagem, e eu dou aquela olhadinha assim, ver que é um carro. E aí, Fernando, engatei aquela oração evangelizadora. Você já viu a oração evangelizadora, irmão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, papai, que deu seu filho unigênito. Então, meu irmão, de vez em quando você vai precisar fazer uma oração evangelizadora também. Chama você para orar, Alexandre, e você faz oração evangelizadora. E aí, querido, quando eu vi que a gente estava orando ali, e aí quando terminou a oração, eu vi que o Gilson estava soltando uma lágrima. Eu falei, uau! E aí, queridão, eu falei, preciso ganhar esse Gilson para o Senhor Jesus, porque esse é o pedido da Evelyn. E eu falei, aí na hora de ir embora, eu falei, Gilson, a situação da Evelyn é difícil, né, meu irmão? Ele falou, bem difícil. Eu falei, o que você acha de toda semana a gente ter um tempo de oração pela Evelyn? Ele falou assim,
claro que eu quero. Só faltou ele falar assim, meu sonho, negócio, só faltou isso, irmãos, só faltou isso. E aí eu falei, olha, uma semana eu vou lá na tua empresa, uma semana você vai lá em casa, mas todo dia nós vamos orar. Se não me engano era 7 horas da manhã, um dia na semana a gente estava orando, irmãos. Só que a oração que eu chamei ele para orar era uma isca. Porque enquanto a gente orava, eu estava ali sempre lendo a palavra e testemunhando para ele. Só para encurtar a história, passado alguns meses, alguns domingos, estava ali o Gilson, meu irmão, sendo batizado para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Uma mulher que tinha um câncer, que em vez de pedir a cura do câncer dela, pediu a conversão do seu marido, irmãos. Alguém quer exemplo para nós? Se eu não me engano, 2 dias antes da sua morte, uma irmã muito querida aqui do Mini foi lá visitar a Evelyn no hospital, nos momentos finais da vida dela. E aí aquilo me quebrou, irmãos. A irmã perguntou, Evelyn, mas seu marido é tão novo convertido, e agora, o que vai ser dele se você partir? E a Evelyn abriu aquele sorrisão para a irmã, que tinha um sorriso assim tão angelical. Ela falou assim, irmã, meu marido agora é um novo homem em Cristo Jesus. Se eu for para a glória, esse meu marido vai permanecer firme em Cristo Jesus. 2 dias depois, Deus recolheu a Evelyn. Nós fizemos lá o culto fúnebre com o pastor Marcos, vários irmãos que estavam lá. E aí eu perguntei, e aí Gilson? Ele virou para mim, eu estou firme, William. Estou firme porque eu sei que minha esposa está lá na glória. E eu vou permanecer firme em Cristo Jesus. Pessoas que passam pela nossa vida, irmão, que marcam, que nos inspiram, que falam assim, uau, há um caminho mais profundo, há uma vida mais profunda em Cristo Jesus. Pessoas que são exemplo para nós, para uma fé viva, uma fé que muda a nossa vida, uma fé que nos inspira. E é isso que Deus quer fazer com você. Essa é a primeira marca. Se eu quero de verdade, meu irmão, inspirar gerações, eu preciso buscar ser exemplo. A segunda marca que nós encontramos na vida de Barnabé, meu irmão, é acreditar em improváveis. Quando o apóstolo Paulo se converteu, lá no caminho de Damasco, e ele começou a pregar a palavra logo depois da conversão dele, e aí, irmãos, ele começou a criar muito problema lá em Damasco, e chegou em Jerusalém, ninguém acreditava que o Paulo tinha se convertido. Irmãos, talvez se fosse eu também não acreditaria, porque o Paulo era o perseguidor dos cristãos, o Paulo prendia os cristãos, o Paulo viajava com autorização para colocar os cristãos na cadeia. Então quando o Paulo se converte, o pessoal da igreja falou assim, epa, não acredito, isso é história para boi dormir, esse cara se converteu, coisa nenhuma. Ninguém acreditava, sabem quem? Irmãos, ninguém acreditava em Paulo. Paulo até aquele momento era um grande improvável. Quando você vê o Paulo no capítulo 11, 12, 13 de Atos, é um outro Paulo. Mas lá no capítulo 9, ninguém acreditava no Paulo. Ei, olha aqui para mim. Tem muita gente aqui que são grandes improváveis nas mãos do Senhor. Tem grandes pessoas aqui que talvez você está começando aqui como o Bruno, meu irmão. Hoje você é um grande improvável, mas você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. E há muitos aqui, irmãos, que hoje são improváveis. Eu cheguei aqui nessa igreja aqui, meu irmão, como um grande improvável. O pastor Benedito Carlos e o pastor Ronaldo acreditaram na minha conversão, investiram na minha vida. O pastor Gilson investiu na minha vida. Improváveis. Ninguém acreditava em Paulo, mas Barnabé ouviu a história de Paulo e começou a acreditar. Olha, Atos 9, versículo 26. Quando ninguém acreditava, meu irmão, ninguém acreditava em Paulo. Quando chegou a Jerusalém, ou seja, quando Paulo chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente discípulo. Aí versículo 27. Então, Barnabé entrou na vida, na história de Paulo. E começou, meu irmão, a fazer toda a diferença. Porque Barnabé, querido, ele foi uma vida que inspirou gerações. Porque ele sempre acreditou em improváveis. E você
Será que você acredita em improváveis? Será que você vai permitir que o Espírito Santo te use, meu irmão, para você acreditar naquelas pessoas que ninguém acredita? Chegou um irmãozinho aqui na nossa igreja, Orlando Cardoso, irmãos. Eu era líder daquele PGM, e aí o Orlando era uma pessoa tão tímida, que um dia terminou a reunião daquele pequeno grupo, e aí o Orlando virou para mim e falou assim: William, você quer que eu volte aqui no sábado que vem? Eu falei: claro, meu irmão, meu sonho é que você volte aqui no nosso PGM. E ele falou assim: William, nunca peça para que eu ore. Eu falei: ô meu irmão, fica tranquilo, nunca vou pedir para você orar. Porque, irmão, quando você olhava para o Orlando assim, ele baixava a cabeça. Tanta vergonha, Charles. Só para encurtar a história, passado alguns anos, você sabe quem que é o Orlando? O Orlando hoje é o pastorzinho Orlando, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, pastorzão da oração. O improvável que Deus transformou num grande homem de Deus. Foi assim com Saulo, com Paulo. Ninguém acreditava nele. Versículo 27, então Barnabé bateu no peito e falou assim: Paulo é meu amigo. Ele poderia correr o risco de ser, do Paulo ser um espião mesmo, mas ele correu o risco. Ele bateu no peito e falou assim: Paulo a partir de hoje é meu discípulo, e se tem alguma culpa com ele, joga a culpa para mim. Isso que é acreditar em improváveis, isso que é pagar o preço em improváveis. E pegou o Paulo, talvez abraçado com o Paulo, andando ali nas ruas de Jerusalém, e falou: ó, esse é meu amigo, eu vou levar ele lá onde estão os discípulos, lá onde estão os apóstolos. E entrou. Sabe por quê? Porque ele tinha autoridade. Barnabé tinha autoridade para entrar no meio da liderança da igreja, e trouxe Barnabé, e trouxe Paulo ao lado dele, e contou a história da conversão, e falando: eu acredito nesse improvável. E você, queridão, quem é o improvável que Deus está colocando aí do lado de você? Talvez essa pessoa que Deus está colocando para você investir vai ser o próximo Billy Graham dessa geração. Ninguém dava nada para o Paulo. Paulo era naquele momento um zero à esquerda para a igreja, mas Barnabé acreditou nele, investiu na vida dele. E Paulo, meu irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi um dos maiores apóstolos da igreja primitiva, porque teve um Barnabé que acreditou no momento que ninguém acreditava nele. Há momentos na sua vida, meu irmão, que nem você acredita em você mesmo, mas Deus coloca do teu lado pessoas que acreditam no plano de Deus, no poder de Deus na sua vida, porque Deus tem um plano maravilhoso para você, em nome do Senhor Jesus. E lá em Antioquia, quando o evangelho chegou em Antioquia, e muitas pessoas se converteram lá em Atos 11, 25, quando o evangelho chegou e muitas pessoas precisavam de discipulado, de ensino, novamente Barnabé foi atrás de Paulo, e partiu Barnabé para Tarso, e buscar Paulo, e achando, conduziu para Antioquia. Acreditar em improváveis. Cadê o pastorzão ali, Omar? Ele estava aqui agora, cadê ele aqui? Ali, ó, dá um tchauzinho, aí ó, é o pastorzão que orou aqui, irmãos, ele é um dos coordenadores da Rede do Amor, junto com a esposa Conceição, coordenador da oração da rede. Irmão, bota um improvável ali, né, Conceição? Bota um improvável, irmãos. Só que o Arão Salgado, meu primo, acreditou na vida do Aliomar, investiu na vida dele, e aí está aí agora esse pastorzão. E a mesma coisa que o Arão fez com o Aliomar fez com o Kleber. Cadê o Kleber? Eu vi o Kleber aqui, ali o Kleber que dirigiu. Dá um tchauzinho aí, Kleber. Dá um tchauzinho para a igreja, ó. Olha aí, ó. A mesma coisa. Investiu, acreditou no improvável. Irmão, quem são os improváveis que você precisa acreditar, investir? Pessoas que a sociedade não dá valor nenhum, mas o nosso Deus ama essas vidas e quer te usar de maneira poderosa. Acredite em improváveis em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa é a segunda marca. A terceira marca que nós encontramos, meu irmão, ela está lá a partir do capítulo 11. É disponibilidade para atender o chamado de Deus. Disponibilidade. Pessoas que inspiram gerações estão sempre disponíveis.
Eu conheço pessoas fazendo uma brincadeira aqui, tá, irmãos? Pessoas que às vezes recebem um chamado de Deus, recebem um convite para um ministério, para uma liderança, para ajudar alguém. Aí ele fala assim: pastor, no ano de 2039, quando vir o Covid 35, aí eu vou estar disponível para fazer a obra do Senhor. Ei, meu irmão, ei, meu queridão. Quando é que você estará disponível para fazer aquilo que Deus tem chamado você? Barnabé era alguém que inspirava gerações, impactava gerações, porque ele sempre estava disponível. Essa semana passada, chegaram uns venezuelanos aqui na igreja precisando de ajuda. Eu falei: meu Deus, quem que eu vou precisar pedir para ajudar? Eu falei: Fernandão, dá uma força para esses venezuelanos que moram lá perto de sua casa. Imediatamente ele falou assim: ó, conta comigo, eu não sei nem falar espanhol, mas vou lá, vou dar um jeito. Disponível, irmãos. Pessoas disponíveis. Pessoas que estão sempre disponíveis para abençoar, para servir, para ajudar. Barnabé era assim. Quando a igreja de Antioquia passou por aquele grande avivamento, que está lá no capítulo 11, versículo 22, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, e enviaram quem para Antioquia, irmãos? Quem foi enviado para Antioquia? Barnabé. Estava acontecendo um grande avivamento lá em Antioquia. Aí Tiago, João, Pedro, falou assim: quem que nós vamos enviar? Barnabé levantou as mãos e falou assim: conta comigo, eis-me aqui. Ele estava sempre disponível. Pessoas que vão viver o sobrenatural de Deus, pessoas que vão andar nos lugares altos, que vão viver em oportunidades incríveis em Deus, estão sempre disponíveis. Ei, vai doer agora, irmão. Quantas bênçãos você perdeu na sua vida, oportunidades incríveis que você talvez estaria vivendo hoje, porque você disse não para o Espírito Santo. Talvez você já devia estar num lugar muito mais alto, uma fé muito mais profunda, fazendo coisas extraordinárias, mas você resolveu dizer não para Jesus. Pessoas disponíveis vão mais longe, pessoas disponíveis vão mais alto, pessoas disponíveis talvez vão pagar um preço maior, mas quando chegar lá no céu, meu irmão, vão estar assim de galardão para a honra e glória do Senhor. O que está faltando, meu queridão, para você estar disponível? Eu fiz o convite para o Charles para dirigir o culto. Ele ficou pálido, irmãos, feito uma folha de papel sulfite. Você já viu uma folha de papel sulfite? Era o Charles. Ele começou até: pastor, eu dirigi o culto. Queridão, quero te ajudar. Ele gelou, irmãos, mas falou assim: conta comigo, eu quero ir lá aprender a dirigir o culto. E, irmãos, ele não está dirigindo o culto maravilhosamente bem? Aplauda o Senhor pela vida dele. Uau! Primeira vez que eu chamei o Aliomar para dirigir aqui a intercessão, ele falou: eu, pastor, eu para fazer, é você mesmo, Aliomar. Ficou pálido, irmãos, mas fez. Está ali alguns líderes que foram da multiplicação do PGM19 ali, né? Cadê o Jair? O Jair ali, ó. O Jair, quando foi chamado, também tremeu nas pernas, né, Jair? Mas aceitou, está disponível. Irmãos, Barnabé tinha essa disponibilidade para abençoar, disponibilidade para fazer a obra do Senhor, e exercer o seu chamado com excelência. Lá em Atos 11, 23, além de atender o chamado, ele exerceu com excelência, o qual, quando chegou em Antioquia, viu a graça do Senhor, se alegrou, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Ele estava sempre disponível para o Senhor. Lá em Atos 13, 23, preste bem atenção nisso. O chamado de Deus, Deus pode usar pessoas para te chamar, mas o chamado de Deus, entenda isso, o chamado de Deus, a oportunidade é dada por Deus, mas Deus pode usar pessoas para
para que você faça o chamado dele, para que você exerça. E lá em Atos 11, lá em Atos 13, versículo 2 e 3, enquanto adorava o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhes as mãos e os enviaram. Novamente Barnabé estava ali disponível. No primeiro foi um chamado, só para visitar a Antioquia para saber, mas ele exerceu com tanta excelência, que depois o Espírito Santo chamou ele para uma obra missionária. E é assim que Deus vai fazer com você, meu irmão. Seja fiel no pouco, no muito te colocarei. E a quarta e última, meu irmão, a quarta e última marca de vidas que inspiram gerações: fazer discípulos que se pareçam com Jesus. A grande comissão queimava no coração de Barnabé as palavras de Jesus, aquilo que o Charles leu para nós aqui: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Aquilo queimava no coração de Barnabé. E aí ele viu o mover sobrenatural do Espírito Santo lá em Antioquia, e durante um ano ele investiu na formação de discípulos. E depois de um ano, meu irmão, que aqueles discípulos discipulados, ensinados, Paulo e Barnabé, aquele discipulado intencional, relacional, profundo, versículo 26, Atos 11, 26, meu irmão, um dos versículos que eu mais gosto da palavra do Senhor. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, não foi em Jerusalém, não foi em Éfeso, não foi em Tessalônica, foi em Antioquia, que através do ensino profundo de um discipulado, gentios, pagãos, novos convertidos, meu irmão, se transformaram, tiveram as suas vidas tão transformadas, que a sociedade virou para eles e falou assim: olha, vocês parecem demais com Cristo vivo. Porque a tradução que mais se aproxima para a palavra cristão significa pequenos cristos. Então a cidade de Antioquia olhava para eles, olhava para aqueles discípulos e falavam: uau, vocês de fato se parecem com Jesus. Irmãos, nós precisamos fazer discípulos que se pareçam com Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Ei, meu irmão, minha irmã, o maior legado que você vai deixar para as próximas gerações é fazer discípulos que se pareçam com Jesus. Esse é o maior legado. A maior inspiração são seus filhos, seus discípulos, seus netos, suas gerações que se pareçam com Jesus. Feche teus olhos, quero orar por você, meu querido. Feche teus olhos. Meu irmão, nós estamos falando aqui de marcas da vida de Barnabé. Marcas da vida de Barnabé, queridão, onde através da vida dele, ele tem inspirado gerações. E Deus quer fazer isso com você nesse tempo. Deus, meu irmão, quer te usar de uma maneira sobrenatural, quer te encher do Espírito Santo, para que você, meu querido, venha também inspirar gerações, a começar do outro lado da mesa, até do outro lado do mundo. 4 marcas, meu querido, que nós encontramos aqui na vida de Barnabé: buscar ser exemplo, acreditar nos improváveis, disponibilidade para atender o chamado de Deus, e principalmente fazer discípulos que se pareçam com Jesus. Pai, aplica essa palavra no nosso coração. Pai, levanta aqui no nosso meio novos Barnabés e Barnabelas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, que vem impactar Campo Grande, que Campo Grande seja impactada, Paizinho querido, que as famílias dessa cidade sejam impactadas pela vida dos nossos irmãos, que vão inspirar gerações, a começar dentro de casa, nas famílias, o marido apaixonado pela esposa, a esposa apaixonada pelo marido, um filho obediente aos pais. Pai, faz algo sobrenatural em cada casa, em cada família. Levanta, Deus, de verdade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A partir daqui, papai, aqueles que serão como os Barnabés dessa geração, pessoas que inspiram vidas, pessoas que, ó Deus amado, buscam ser exemplos, pessoas que buscam, Paizinho querido, acreditar nos improváveis, estão disponíveis, pessoas que estão disponíveis, Paizinho querido, pessoas, ó Deus, que vão fazer discípulos que se pareçam com Jesus. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Você pode ficar de pé e dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, meu querido.
Aplauda, aplauda esse Deus lindo e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Você é o Barnabé nessa geração. Você é a Barnabela nessa geração. Deus está te chamando para que você venha impactar gerações.